Olá, boa noite. Vim gravar aqui hoje com vocês e deixar um pensamento sobre o tema oração. Em Mateus 6, versículos 5 a 8, diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis vãs repetições, com os gentios, sem muito falar serão ouvidos. Essa parte, ela se refere à nossa intimidade com Deus. O quanto nós temos de intimidade com o Senhor. Se a nossa oração no dia a dia, às vezes, é pouca, né? Vamos dizer, no banco, você está esperando na fila do banco, aí você começa a orar, você começa a clamar, mas você pode também falar assim: não, eu oro quando estou cozinhando, isso é uma oração para mim. Mas na verdade, a oração perfeita, né, que vem sendo colocada ao trono do Senhor, é aquela quando você faz só você e Deus, no secreto. Quanto tempo você tem dedicado a sua oração para o Senhor? Porque é nela que você vai aprender novos códigos, vamos dizer assim, com o Senhor. É nela que você vai liberar mais unção e poder com Deus. É nela que você vai liberar e falar mais com o Senhor. Quando ela fala vãs repetições, eu posso dizer para vocês que significa sempre você bater na mesma tecla, sempre você, como as pessoas dizem, sempre você pedir sempre a mesma coisa para Deus. Pai, eu preciso de uma solução para o meu emprego. Pai, eu preciso de uma solução para a minha área financeira. Pai, eu preciso de uma solução para o meu filho. Mas aí Deus, ele não quer escutar isso. Deus, ele quer que você se derrame perante a ele. Ele quer ouvir o seu íntimo. Ele quer ouvir a sua razão. Ele quer deixar de lado um pouco as suas emoções e ouvir a sua razão. Muitas vezes nós deixamos o coração nosso falar mais alto, e isso tem de ser anormal do ser humano. Mas nós temos que orar e conduzir a nossa oração pela razão. Nós não podemos ficar murmurando, resmungando, falando: mas Deus não me ouve, Deus não está ouvindo a minha oração. Por que, Senhor, disso? Por que, Senhor, eu peço isso? Por que acontece isso? Por que você não está me ouvindo? Porque na Bíblia existe um versículo que todos conhecem, que está em Pedro 3, versículo 8. Mas, amados, não ignores uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Para Deus não existe o nosso tempo. Para Deus existe o tempo dele. Se ele quiser, a hora que ele quiser, ele faz. Basta nós crermos, nós tomarmos posse, termos autoridade, crermos e ser fiéis a Deus, não murmurar, porque assim nós vamos afastar o Espírito Santo de nós.
Nós temos que clamar, bater, falar, proclamar, falar com autoridade, decretar, tomar posse, determinar. E não ficar falando, sabe, meu amigo, minha amiga, hoje eu orei para tal coisa, hoje eu orei para tal coisa. Não. Na Bíblia fala em Pedro 3,8, orai e vigiai. A nossa oração, quando fala, entra e vai para o secreto, quando se fala assim, eu e Deus, é o secreto. Não é eu, você e seu amigo, eu, você e o seu colega. Existem coisas que é só para você e Deus e mais ninguém. Existem coisas que só quem vai entender, se você estiver ligado nas coisas do Pai, é você e Ele. Você vai conseguir, nos mínimos detalhes, de qualquer palavra que o Senhor libera, ou alguma coisa que vem tocando o seu dia a dia, em sinais, você vai olhar e vai dizer, Deus está ouvindo, Deus é comigo, Deus é conosco, Deus é com a minha família, Deus é no meu trabalho, porque o que você pede, Ele dá sinais, estou eu trabalhando, estou eu fazendo, mas você tem que esperar o tempo do Senhor. Por isso, não murmurar, a sua oração tem que ser genuína. Vem com o Espírito de Deus movendo em você. Em Filipenses 4, versículo 6. Não sejam inquietos por nada, antes das vossas petições, guarda o seu coração em Cristo. Quantas vezes as pessoas começam a murmurar, a clamar, a pedir e dizer isto? Eu não estou vendo. Deus não está me ouvindo. Mas nós não podemos esquecer desse versículo. O tempo é do Senhor. Já pensou você passar 1000 anos e ser respondida a sua oração? Porque para Ele é assim. Se passar 1000 anos para Ele, você é respondida a sua oração. Você fala, nossa, como assim? Não, para Ele o tempo é diferente. Para nós o tempo é diferente. Mas o que conta para Deus é eu me achegar mais perto dele. O verbo orar, ele é falado na Bíblia por uma pesquisa de um estudo pelo James Strong 146 vezes. Mas algumas terminações do verbo orar, ela é falada mais de 370 vezes. Olha como isso é perfeito. Nós temos aí 365 dias em um ano e a palavra orar em algumas terminações, ela é falada, então mais do que quase mais de 10 dias, de que mais de um ano. Olhe como é importante você ter o hábito de orar. Às vezes a pessoa diz, eu não tenho o hábito de orar. Comece 5 minutos, 10 minutos, 15, e daqui a pouco você vai ver. Você vai mudar a sua vida e vai dizer, nossa, como foi bom. Como foi bom eu orar, como foi bom estar perto do Espírito Santo. Como foi bom eu sentir que eu sou amada por Deus. Em Daniel 6, versículo 7 ao 10. O rei assinou um decreto e faça a petição de 30 dias, que nenhum homem poderia orar ao seu Deus, e então seria jogado à cova dos leões. Mas Daniel, quando soube do decreto, ele abriu as janelas e orou 3 vezes ao dia diante de Deus, como costumava fazer. Ele continuou tendo autoridade. Ele continuou a querer e a fazer a sua prática com Deus. Não é o homem que determina a sua prática com Deus, mas sim é você que determina a sua prática com o Pai.
É você que determina o quanto tempo você vai gastar com o Pai. É quanto tempo você determina em gastar com a palavra para te ensinar. Porque a palavra, o jejum, a oração, elas caminham juntas. Elas não podem se destacadas uma ou outra. Porque para se você se manter forte, é preciso, vamos dizer assim, desses 3 comprimidos para você sobreviver. Nós temos uma carne, mas essa carne ela é comandada por um espírito. Amém? Você não pode nunca duvidar. A autoridade do Senhor, ela prevalece sobre nós. Persevere, suplique, creia, verbalize, fale. Eu decreto sobre a minha vida, eu falo sobre a minha vida, eu decreto que as minhas finanças vão ser resolvidas, todos os meus problemas. E esse é um exemplo. E por último, em Efésios, que é muito conhecido, se fala também do capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Ela anda com a nossa oração, como eu falei. O capacete da salvação, ele protege os olhos, os ouvidos, a cabeça. O que seria de nós sem o capacete da salvação? Alguns capacetes naquela época eram feitos de bronze, eram feitos de cobre, eram feitos por dentro de couro, estofados. E se você não estiver orando como você deve, como é que vai ficar o seu capacete da salvação? Como fica o seu espírito? Como fica a sua alma protegida? A espada é a palavra e o seu capacete é a sua salvação. Quanto mais você murmura, você afasta o Espírito Santo de você. Você começa a tirar o capacete. Ele começa a ser enfraquecido. Não deixe que o seu capacete seja enfraquecido. Não deixe que a sua espada seja esquecida. Amém? Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês. Fiquem na paz e um dia abençoado a todos.